Hi people, tudo bem com vocês? O nosso terceiro vídeo da série História da Maquiagem. Eu vou mostrar uma maquiagem dos anos 30. Vamos lá? Como eu disse no começo, a nossa maquiagem de hoje é da década de 30. É importante salientar que, historicamente, essa foi uma década bem complicada, porque foi a década em que surgiu o fascismo e o nazismo. Portanto, as mulheres eram bem reprimidas, elas poderiam se maquiar só com a permissão dos homens. O regime nazista pregava que elas, quanto menos maquiagem melhor, que elas tinham que cuidar dos filhos, que a mulher bonita não precisava se esconder atrás de uma maquiagem. Diferente dos anos 20, os cabelos longos eram bem vistos, porque nos anos 20 as mulheres cortaram os cabelos e usavam maquiagens bem fortes. Nos anos 30, essa maquiagem ficou mais austera. Mas vocês vão ver que tanto nos anos 10, 20 e 30, um dos elementos, na verdade, dois desses elementos ficaram presentes na maquiagem da mulherada. Então, nós vamos começar com o olho. Elas usavam cores mais clarinhas, elas usavam cores nudes, né? O chamado nude. Então, usavam marrom, usavam dourado, usavam azul ou verde claro. E aqui eu vou fazer uma maquiagem com dourado. Aí eu vou pegar nossa paleta de sempre e farei uma maquiagem só com dourado. Então, não tinham várias cores, ó. Não tinham várias cores, era apenas uma cor. Eu vi em algumas fotos e desenhos da época que poderia até haver um cut crease, um pequeno marrom aqui no côncavo, separando pálpebra móvel de pálpebra fixa. Mas, no geral, a maquiagem delas era muito discreta. Então, eu vou só pigmentar essa pálpebra e esfumar, como tá acontecendo aqui. Ele ficou mais um laranja, até porque o fundo da minha sombra é um laranja. Aí eu vou usar a esponjinha só pra fazer mesmo o acabamento, para dar uma limpadinha. Então, colocar aqui o cobre e esfumar. Essas mulheres, na verdade, desde 1910 não tinham toda essa liberdade, obviamente. A gente sabe que essa liberdade, entre aspas, veio muitos anos depois. Mas nos anos 20, como tinha a época, né, do Grande Gatsby, que foi um livro, as mulheres usavam bastante cores fortes nos olhos e na boca. E isso não ocorreu nos anos 30 por questão de que havia uma guerra. Na verdade, o cenário mundial não estava favorável. Então, os cabelos eram comportados, apesar que esse meu topete aqui não está tão comportado, mas os cabelos eram comportados, as roupas todas mais fechadinhas, a maquiagem, para aquelas que usavam maquiagem, bem mais discreta do que nos anos 20. Na parte de baixo do olho havia sombra. E aí eu vou colocar uma sombra assim, mais avermelhada, e depois eu vou vir com outro marronzinho. Então era muito comum, se chegar mais perto, que houvesse um marrom aqui junto aos cílios. Normalmente elas passavam um lápis marrom, mas aí eu vou passar uma sombra mesmo. Então, para essas mulheres, a maquiagem não era uma coisa assim que era muito bem vista. Inclusive, alguns estilistas da época eram acusados de fazerem essas mulheres se rebelarem, porque eles falavam sobre a liberdade dessas mulheres, eles incentivavam. E não era bem visto, até porque não era uma época muito feliz, né? No caso, para muitas mulheres foi uma época super triste.
como, por exemplo, as que estavam nos grupos vítimas do nazismo e do fascismo. Então, a gente vai fazer aqui um apanhado de tudo que eu pesquisei. E estou com o meu espelho novo, então facinho de fazer agora as coisas, porque o espelho é bonito. E olha, ele tem essa portinha que abre. Amei. Então, seguindo todas as referências que vi em minhas pesquisas, o olho vai ser assim. Vou ver se eu dou uma escurecida nesse olho aqui em cima, fazendo só um côncavo mais escuro aqui, mas com marrom. Fazer um côncavo mais escuro aqui, só para dar uma dimensão a esse olho. Então, essa é a nossa maquiagem do olho. E aí, finalizando os olhos, elas usavam bastante máscara de cílios, um pouco menos do que nos anos 20, mas elas ainda usavam uma máscara assim bem expressiva para deixar os cílios bem grandes. Elas também usavam máscara de cílios na parte inferior, mas essa máscara de cílios na parte inferior não era exagerada, era uma máscara assim só para não ficar sem cor nenhuma. Voltei aqui e agora, com os olhos já terminados, então a maquiagem do olho é essa. Vamos partir para o blush. O blush, como sempre, presente, que é um dos elementos da maquiagem que permaneceu aqui nos anos 30, mas, como eu disse, essas mulheres teriam que ser muito mais discretas. Então, o blush não era exagerado, era algo só para dar uma saudinha mesmo. E ele era usado assim, só como um pigmento, obviamente, para metade desse rosto, pigmento que os rostos saudáveis naturalmente tinham. Essa mulher, como você pode ver, tem uma pele mais bronzeada, no caso, a base é da mesma cor que eu, não muda. Elas não eram tão branquinhas assim como nos anos 20. E aí, era tudo o que tinha de blush. Já os lábios, eles eram vermelhos. Bem, pelo menos, creio que haviam algumas mulheres que usavam os lábios nudes, mas os lábios que mais faziam sucesso eram mesmo os vermelhos. Essa boca não era pequenininha, como dos anos 20. Ela era uma boca em que o arco do cupido aqui era mais espaçado, não era tão juntinho, e essa boca era mais arredondada. Então, é uma boca mais achatada. Eu pintei aqui. E é uma boca extremamente vermelha. Os batons não estavam mais tão escuros como nos anos 20. Vocês viram semana passada que eu usei um batom bem escuro, de um vinho bem escuro. E esse batom agora é um batom mais vermelho. Essa boca, deixa eu ver se eu consigo arredondar mais, que ela não era tão... Ela não era uma boca muito marcada. Ela era uma boca um pouco mais arredondada mesmo. Esse batom que eu tô usando é da Shiseido. Ele
bem cremoso mesmo. E esta é a mulher dos anos 30. E aí? O que acharam da maquiagem dos anos 30? E eu voltei aqui, toda produzida com este casaco. Não é pele real, viu? Por favor. Com as luvinhas bem anos 30, para mostrar toda a elegância dessa época, apesar da tristeza dos acontecimentos mundiais. Mas ó, a maquiagem e o cabelo. E aí, gostaram dessa produção? Espero que tenham gostado. Aí vocês deixam um comentário aqui, se inscrevam, ativem o sininho e compartilhem esse vídeo e me sigam lá no meu Instagram, @CibeleCarozzi, para essa e muitas outras maquiagens e também para ter um relacionamento muito mais achegado comigo, tá bom? Um beijo para todas vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau!